Pois é, tá no estendido. E aí, meu filho? Ó, eu deixo até juntinho aqui, ó. O anúncio da live. Ou é ruim que ele não faz. Quando você joga com a mesma tela, ele fica pequeno lá. Vocês não trouxeram um computador no A gente tem que não trazer mais esse computador. Não, tem lá, só trazer. A gente tem que trazer aqueles outros lá. Quando for voltar, semana que vem, a gente nem traz mais isso. Eu ia mexer, já tô mexendo. E a gente já tá de conta amanhã. Ele agora do início aí semana que vem, antes, nem traz mais esse. Tá. Ele já traz os novos. Ó, tem que pegar aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Vai anunciar só no final? Aí tu joga aqui, ó. Já vai pra lá. É. Não, a live vai anunciar agora no começo. Peraí. Agora vem, ó. Deixa eu pegar aqui. No público, José, no público nós temos um foguinho pintado assim. Vani, não tem como eu jogar já essa tela? Pra já deixar. Pô, deixa desse jeito. O slide Vai mostrar o que agora? a Slide dele, tá aberto já? Então, não tá aberto, mas tá na área de trabalho. Vai demorar muito pra abrir. Quer que já deixe os três abertos? Tá, então peraí, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou ter que duplicar de novo, né? Não, abre aqui, normal e arrasta. Quando for lá, Engraçado. vai falar dele com você agora? Isso. Cadê o slide dele? O slide dele eu botei na área de trabalho. Tem que voltar para aquele duplicado para poder fazer isso. Não tá na área de trabalho dele? Não, mas tá na outra área de trabalho que tá aparecendo. Eu botei na área de trabalho. O slide da Quer ver? Peraí. Pode Deixa eu copiar logo. Vou copiar de novo. Ele tem um vídeo também, ó, pra copiar e jogar na área de trabalho. Tem lugar aqui do lado. Agora o problema é que ele demora aí pra caralho. Peraí, faz isso. Ô, Manuel, Oi, pastor. o parceiro Vanito tá aí, ó. Posso pedir pra ele falar? Claro. Aí, ó. Já é o cara, pegou no laço. Podemos começar? Pode começar quem? Ó, já joguei aqui. Então abre ele aí. Deixa ele aberto aí. Tá, deixa eu jogar o vídeo também lá para a área de trabalho. Podemos ir? Pode ir, pastor, manda uma Rapaziada, abre o PowerPoint, que é importante. O vídeo é que horas que ele vai passar? Ele vai passar o vídeo hoje de novo. 7h48, 19h50, pode ir? Abre o PowerPoint, deixa o PowerPoint aberto. Paz do Senhor, meus irmãos. Ih, tem microfone aqui, tem que ter microfone, senão... Entendeu? Paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Antes mesmo da gente começar aqui a nossa reunião de hoje, a nossa escola bereana, vamos orar ao Senhor, né? Temos um aviso para dar aqui desse evento. Eu vou chamar o pastor Ivanildo para falar sobre isso, mas vamos orar, agradecer a Deus por estarmos aqui. Eu tenho a impressão que nossos internautas não estão assistindo aqui, mas que o nosso palestrante dessa noite pagou as pessoas para estarem aqui. Está cheio o negócio, está cheio. Ele prometeu alguma coisa, prometeu algum e deu algum incentivo financeiro, porque eu estou falando para você, eu me senti desprestigiado, porque às vezes que eu falo aqui não tem essa audiência toda. Então vou tentar saber qual o estímulo que ele deu, né, para as pessoas aí. Né? Vamos orar. Podemos ficar de pé, meus irmãos? Podemos, né? Deus amado, louvamos o teu nome, Senhor. Estamos aqui na tua casa nessa noite, porque aprove a ti, ó Deus, separar esse tempo, qualidade, para podermos aprender a tua palavra. Que tu possa, Deus, nos abençoar, Senhor, nessa noite, abrir o nosso coração, o nosso entendimento para receber, ó Deus, ilustrações, Senhor, ensinamentos preciosos da tua parte a respeito desse líder tão importante, Senhor, da Bíblia, Gideão. Deus, que tu possas falar ao nosso coração, nos trazer, Senhor,
esclarecimento, Senhor, nos dar norte, iluminar o nosso entendimento, que nós possamos, Deus, através dos exemplos, Senhor, deste homem também, basilar, Senhor, basear a nossa vida, para que possamos andar, Senhor, nos teus caminhos, fazer, ó Deus, aquilo que te apraz, exercermos, ó Deus, uma liderança, Senhor, abençoadora e profícua na tua igreja. Toma, ó Deus, a vida de cada um nas tuas mãos, nos ajuda, nos abençoa, nos ilumina, ó Deus, a vida do teu servo que vai ministrar para nós, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor Jailton, Senhor, dá a ele graça, dá a ele o teu favor, usa o Senhor como instrumento, Senhor, para transmitir a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, a tua bênção pela vida dos nossos internautas, aqueles que estarão online participando dessa programação, aqueles que ainda estão por vir para chegar aqui nesse lugar, que tu possa, Deus, abençoá-los, guardá-los, livrá-los, ó Deus, de todos os perigos, que possam chegar aqui em segurança e na tua paz. Nos abençoa nessa noite, que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para o nosso querido pastor Ivanildo Lucena para fazer um convite a vocês, um convite especial. Vou dizer para vocês que o assunto é quente, eu já o assisti ministrando sobre isso aqui, não é verdade? E é coisa muito boa. Ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Por favor, pastor Ivanildo. Paz de Cristo, meus irmãos, amém? Amém. Bom, eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar participando desse projeto da nossa igreja, que é o Núcleo de Política e Conservadorismo. Muito grato, pastor Ronaldo, que me fez o convite para eu estar apoiando e ajudando o diácono Emanuel Felipe, que foi idealizador desse projeto, e o irmão André Batalhão. E aí, uma parcela da nossa contribuição vai ser produzir, né, executar essa live, que será realizada na quarta-feira, dia 10, às 21 horas. A temática, aqui, na verdade, quem manda, por que manda e como manda, é a indicação de uma obra, de um livro de João Ubaldo Ribeiro, que é um intelectual, que ele procurou trazer de uma maneira muito inteligível, muito comunicável, de fácil acesso para o público brasileiro, esse assunto que é muito relevante. E graças a Deus que, apesar das crises, o pastor Ronaldo, de uns anos para cá, de 2014 para cá, tem acontecido um processo de conscientização política do nosso povo, né? Teve aquelas manifestações em 2013, depois a Operação Lava Jato, e uma série de desdobramentos, mas o processo das redes sociais. Hoje em dia, o brasileiro não se preocupa só com futebol, não é isso? Com a escalação da seleção brasileira e com samba e carnaval, que é um triste estereótipo, reduzir a nossa sociedade somente a isso. E a nossa igreja, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, é uma igreja altamente politizada. É uma igreja que tem uma consciência política elevada, porque o nosso pastor, há mais de 10 anos, tem desenvolvido isso, pastor Ronaldo. Para os irmãos terem uma ideia, cerca de 10, 15 anos atrás, queriam passar um projeto de lei no Congresso Nacional, o PL 122, que era o projeto de lei da anti-homofobia, e o nosso pastor foi uma das vozes proféticas que brigou e a bancada evangélica lutou. E muito crente pensa assim, mas para que votar, para que ter deputado evangélico, para que ter um parlamentar evangélico? Se não fosse essa bancada que segurasse ali outras alas conservadoras, esse projeto nocivo teria acontecido. Então, o que eu não vou falar aqui? Eu vou apresentar aqui como é que a política ela se desenvolve no nosso dia a dia, e vou apresentar a estrutura do Estado brasileiro. Por quê? O núcleo, o NPC, ele pega muito a parte ideológica dos nossos valores, correto, pastor Ronaldo? Mas eu vou vir aqui com viés mais institucional. Então, mostrar a importância, por que nós temos 3 poderes, porque nós temos 3 níveis de governo municipal, estadual, federal, quais são as funções de cada um, por que existe o Estado, como é que a nossa sociedade se organiza. Já tomei tempo demais, perdão, e está feito o convite. Desculpe eu me exceder na prática. Vai ser bênção, Ivanildo. Coisa linda, no seu transforme. Ivanildo era black bloc, quebrava as coisas aí, era esquerda progressista, cabelo rapado, né? líder sindical na faculdade, né? E aí o senhor converteu, hoje ele é uma bênção, em nome de Deus, né? Queridos, já oramos aqui, sem mais perda de tempo, vamos ouvir essa noite. Semana passada falamos muito sobre Jair, não é? Jael. Hoje vamos falar não, quem vai falar é Jailton. Por favor, receba com muito carinho o nosso professor Jailton, que vai arrepiar aqui. Jailton, Deus te abençoe, fique à vontade. Glória a Deus.
Boa noite a todos, a paz de Cristo. Amém. Que bom é estarmos aqui na casa do Senhor, nesse ambiente de ensino, de busca a Deus, que quando nós nos debruçamos com o ensino da palavra, nós estamos, de uma certa maneira, buscando a Deus, né? E nós devemos buscar a Deus enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto, né? Então nós vamos discorrer hoje, mais uma vez, aqui a lição, que é a lição de número 6, mas antes eu tinha pedido ao Felipe para a gente ver um vídeo aqui de 1 minuto, já que a gente está tratando de liderança. Eu sei que a maioria dos amigos aqui, irmãos, você que está em casa, eu vou explicar já já, eu sei que a maioria de vocês já assistiram. Se vocês não assistiram, ponham seus filhos para assistir e trazer ali algum tipo de ensinamento a respeito de liderança com o pessoal da animação Vida de Inseto. Vamos ver se sai o... Essa animação Vida de Inseto, que vai trazer algum conceito de liderança para você e para os seus filhos, ok? Vamos à lição? Lição de número 6, e o texto bíblico de Juízes, capítulo 6. Como já foi mencionado, eu não sou o Jael, a tal da Jael, né? Mas é Jailton. Eu estou aqui na nossa ADVEC Marcílio Dias, é esse retão aqui da Montevidéu, atravessou a Avenida Brasil, tá? Tem ali uma fortaleza, e vocês podem lá visitar quando quiserem a ADVEC Marcílio Dias, o dirigente lá, o meu amigo, pastor Diego Valentim, eu estou lá como vice-dirigente, tá bom, hein? É uma bênção, hein? É isso aí. Então, é uma bênção, estejam lá quando vocês quiserem. A lição de hoje vai tratar de um dos personagens mais emblemáticos e dramáticos da história do Antigo Testamento, que é Gideão, ou como meu avô falava, Gideão, né? Gideão. Então, vocês observam que uma coisa interessante que a gente precisa observar, o que a gente pôde, na verdade, observar desde a primeira lição até aqui, os fundamentos de liderança. Toda vez que a gente fala de liderança, a gente fala de chefia somente? Não, a gente fala de entusiasmo, a gente fala de ânimo, a gente fala de unidade, a gente fala de treinamento, de planejamento, a gente fala de controle, de administração. Eu me lembro que liderar, a primeira vez que eu fui liderar alguma coisa na igreja, eu era adolescente, né, quando o líder de jovens pediu, Jailton, eu quero que você lidere o evangelismo da juventude, da mocidade que chamava na época, né? Lidera o evangelismo. Então, a liderança, ela requer influência, a liderança, ela requer algum tipo de comunicação, o que não pode faltar numa liderança é comunicação. E depois de líder de jovens, com 15 anos, me chamaram para dar aula de escola dominical para criança. Aí eu dei aula para criança de 6 a 8 anos, depois de 9 a 11. Depois da revista de 12 a 14, eu fui, né, sendo promovido, 15 a 17, até dar aula para a classe de mulheres da igreja, eu dei aula para a classe de mulheres da igreja. E passei por essas vertentes todas de ensino na filial. E é importante
que no ambiente em que você exerce algum tipo de influência, você carrega em si a imagem de liderança, de uma pessoa que tem o poder da fala e da intelectualidade para influenciar o seu meio, influenciar o seu ambiente, influenciar a sua igreja. Então isso é muito importante também que fique claro esse conceito de liderança. Embora a gente saiba que na era dos coachings, que é a era que nós estamos vivendo, do qual eu não sou contra coach, mas cada um no seu devido lugar, tem desempenhado funções importantes para o treinamento, para o desenvolvimento de potencial. Isso tudo é muito importante. Algumas técnicas que eles hoje escrevem nos seus livros, nos seus best-sellers, nos seus vídeos, nos seus seminários, nos seus centros de treinamento, muitos princípios eles carregam e repassam princípios bíblicos de liderança, né? Como o John Maxwell, que cita muito a Bíblia, e outros coachings que a gente conhece hoje no mercado em várias áreas, né? Então a lição de hoje ela vai tratar deste homem chamado Gideão. Então vamos relembrar um pouco esse contexto. Eu estou apertando certo? Para baixo. É para baixo. É que o meu é para cima, o meu é para o lado. Tá. Esse conceito que já traz uma ideia no texto áureo. O texto áureo é texto ouro, texto principal, texto que vai dar a diretriz para a sua aula de domingo, embora a nossa igreja não tenha aula no domingo agora, eu acho que é por isso, consequentemente, essa classe aqui está cheia, que o pessoal não gosta de perder. Texto áureo, Juízes 7, 17, que diz: E disse-lhes, olhai para mim, e fazei como eu fizer. Já institui aqui uma ideia de modelo de imitação. Se o líder não for um modelo de imitação, ele vai ser um líder problemático. Ele vai ser um líder que não vai conseguir influenciar, ele vai ser um líder que não vai conseguir passar a proposta, a visão. Ele vai ter problemas se ele não for um modelo. Tá? Então o texto áureo, o texto ouro já traz uma ideia de exemplo, liderança pelo exemplo, liderança pelo modelo. Todos nós aqui que atuamos em alguma área da igreja, ou da empresa que nós fazemos parte, ou da família principalmente, né? Nós somos o modelo. Nós somos o modelo. Gente, eu não citei aqui, me permita interromper, minha esposa está aqui, irmã Rosângela. O Levi, meu filho, ele está ali fora interagindo, porque tem uma galera aqui de adolescente, tá? Mas estamos aqui para a glória de Deus. Voltando. Deixa eu só explicar aqui, eu coloquei a culpa no Emanuel aqui, mas a culpa é dele sempre, por qualquer coisa. Mas tem que ter alguém, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? O Claudinei estava me explicando que ele tirou o áudio porque dá strike. Quando você pega um vídeo da internet e tal, e a igreja já sofreu algumas... Tá certo. Né? O canal é tirado do ar, então ele teve cuidado de fazer isso. Mas disse que no final a gente pode colocar aqui, em off aqui, só pra gente aqui. Show de bola. Tá bom? Beleza. Só para poder entender que não foi falha do Emanuel. Embora tenha sido. Embora tenha sido, né? Foi, mas foi justificado. Amém. Então nós voltando aqui, né? Voltando a essa questão, a liderança por modelo. Aí nós estamos aqui no ambiente em que o contexto dessa aula é um contexto de escola bíblica. É um contexto de todos nós que trabalhamos na área de escola bíblica dominical. Agora vamos continuar falando de modelo. Por exemplo, quando eu não sei se eu já falei aqui na Bereana, essa é a minha 6ª aula aqui, mas se eu já falei, eu vou repetir. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu era uma criança grande no departamento infantil. Era alto demais para a turma que tinha na igreja, né? Então eu ficava um pouco constrangido. E naquela época, há alguns anos atrás, não tem muito tempo, né? Eu ficava constrangido por eu ser alto, eu estar em crescimento vertiginoso no departamento infantil. O constrangimento vinha porque as crianças iam para a igreja e ninguém achava ruim elas irem, Luciana, de bermuda para a igreja. Bermuda, as crianças iam de bermuda para a igreja. Só que eu fiquei grande, aquelas pernas de saracura, magro, aquela coisa toda, né? E eu ficava constrangido. Aí um problema que aconteceu comigo aos 12, 13 anos de idade. Ninguém queria me aceitar no grupo jovem. Não, você não tem idade para entrar no grupo jovem. Tinha toda
aquele critério, né, 14 anos de idade, tem que esperar completar 14 anos, e etc e tal. Aí eu parei de ir para a igreja por causa do constrangimento. Ah, Jair, tu explica o constrangimento. A questão da calça e da bermuda. Eu era grande, e eu ia de bermuda para a escola, para a igreja, por causa do departamento infantil, que eu não podia sair do departamento infantil. Eu parei de ir para a igreja. Nisso que eu parei de ir para a igreja, a professora da escola dominical sentiu minha falta em 1 e 2 semanas, sem ir para a escola dominical. Para onde ela foi? Ela foi lá em casa, a professora de escola dominical. Ela foi lá em casa e já eu não estou te vendo nem nos cultos, não estou vendo você nem na classe Amigos de Jesus, que era a classe da gente na época lá na filial. Né? Não estou vendo você. Eu falei, não, tia, é que eu estou meio chateado, estou desanimado, não sei o quê. Ela, aconteceu alguma coisa, está tudo bem em casa, como é que estão as coisas? Eu falei, não, tia, sabe o que é? É que eu estou muito grande. Mas isso é muito bom, meu filho. Você está crescendo, você está espichando, isso é bom, isso é ótimo. Não, tia, é porque assim, eu estou grande, eu estou com vergonha de ficar indo de bermuda para a igreja. Aí ela falou, não acredito que você não está indo para a igreja porque você não tem calça. Eu falei, não, tia, eu não tenho nenhuma calça para ir para a igreja, eu só tenho bermuda e short. Aí o que ela... Olha só, aí me deu aquela... Ela me chamou a atenção, ela brigou comigo literalmente, porque ela me ensinou naquele dia a comunicar aos santos as suas necessidades. Né? Aí ela falou assim, daqui a pouco eu volto aqui, daqui a pouco volta ela com uma bolsa, uma trouxa de calça, para eu poder voltar e ir para a igreja. E acabar com o constrangimento. Aí eu voltei aos cultos, de calça. Nunca mais usei bermuda dentro da igreja depois daquele dia. E a verdade é que até o finalzinho da década de 90, apesar da abertura que a nossa igreja, muito sabiamente, pastor José Santos, deu uma certa abertura ética relacionada a usos e costumes, mas com aquele equilíbrio, com aquela maturidade, com aquela espiritualidade, as filiais demoraram muito a assimilar, né, Glorinha? Demoraram muito a assimilar isso, né? A Glorinha ali, 200 anos lá na Devec Fé, né? Lá na Devec Fé. 38 anos lá na Devec Fé. Então, assim, a sede ela tinha um levante relacionado a costumes, mas as filiais demoraram um pouco a assimilar. Então, eu sofri isso. Mas depois disso, eu nunca mais consegui entrar na igreja de bermuda. Agora, claro que isso não é trauma, né? Hoje, por exemplo, tem limpeza na igreja, eu vou de bermuda. Não tem problema. Mas só para vocês entenderem o contexto da escola dominical, da importância que vocês têm como professores. Os professores são verdadeiros missionários. Os professores são verdadeiros agentes da psicologia e da espiritualidade, sem serem formados tecnicamente para isso. Porque há uma dependência do Espírito Santo. E eu fico imaginando aquela professora que tem muitos anos que eu não vejo, mas eu lembro o nome dela e sei quem ela é e sei onde ela mora, que ela não está mais na nossa igreja, professora Luciana. Foi ela que me deu calças para voltar para ir para a igreja. Então, para você entender a importância de você observar como estão os teus alunos, né? Isso faz parte da liderança, uma liderança humana e ao mesmo tempo espiritual, uma liderança modelo, uma liderança exemplo. Então, a lição desse trimestre, a revista do trimestre, está trazendo conceitos poderosos para você levar a sua liderança à frente, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Vamos lá? Então, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. E essa questão de modelo e imitação, ela foi perpassando toda a história bíblica, e no Novo Testamento, na doutrina paulina, no ensino paulino, ele já deixou claro, por exemplo, para a igreja aos Coríntios, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Imite os que imitem a Cristo. A Cristo. E uma vez, voltando aqui, eu liderava jovens na igreja. Aí eu ensinava para os jovens o seguinte, que alguns vinham com uma desculpinha pecaminosa para a liderança, dizer assim, eu não tenho exemplos na minha casa, por isso que eu sou assim. Aí eu já comecei a derrubar, olha só, na igreja você tem pessoas que você pode se espelhar. No quesito moral, no quesito espiritual, tá? Então eu ensinava para eles que não era possível, que a gente tinha muitos jovens cujos pais não eram cristãos, não eram crentes, não temiam a Deus,
Mas eles imitavam os pais nas questões morais, porque eram pessoas boas, aquela coisa toda, mas em questões espirituais, para o desenvolvimento próprio da pessoa, eu falava para eles, vocês têm exemplo na igreja. Tem alguém no ambiente eclesiástico que você pode se espelhar. O seu líder de jovem, o seu pastor, o seu professor de escola dominical. Então isso é muito importante, a liderança por exemplo, ok? Então vamos lá. Toda hora eu aperto o botão errado. Vamos lá. Olha para Jesus, não olha para mim, não. Né? Antigamente dizia isso. Até mesmo dentro do nosso meio. Sim, claro. Olha para Jesus, não olha para mim, não. Isso aí. Totalmente contrário àquilo que Paulo falou. É um equívoco, né? Aquilo que Paulo falou foi exatamente isso que tu acabou de dizer. Pode olhar para mim, que eu estou olhando para Cristo. Perfeito. A questão da moralidade, da espiritualidade, do exemplo, nós temos que olhar para os nossos ao redor. Agora, relacionado ao que o pastor Fernando está falando, é muito importante. Relacionado à salvação, meu líder não pode me salvar. Aí entra Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Em relacionado à salvação, olhamos somente para Jesus. Mas em relação a exemplo, moralidade, civilidade, ok? Você tem que ter alguém de referência. Foi Mike Murdock, se não me engano, naquele livro A Lei do Reconhecimento, que ele fala sobre isso, que você precisa de um orientador excepcional. E você vai ter um orientador excepcional a partir do momento que você pegar aquela pessoa como modelo para a sua carreira, seu ministério, sua paternidade, sua liderança familiar, liderança empresarial, se você é dirigente de empresa. Então isso é muito importante, liderança por modelo, olhando para Jesus em relação à salvação e olhando os modelos das relações sociais e eclesiásticas que a gente promove e desenvolve. Vamos lá. Objetivos da lição. Entender que uma situação de descontentamento pode revelar um grande potencial. Esse é um dos objetivos da lição. O segundo, entender que de um grande potencial pode nascer uma grande liderança. Ok? E entender também que um grande líder pode salvar uma nação. Era o propósito final de Gideão. Ele não estava procurando promoção. Na história de Gideão, já espoliando aqui, né? Na história de Gideão, convidam ele para ser rei, para governar, devido à vitória que ele obteve, né, o êxito que ele obteve na questão dos midianitas que a gente vai tratar na lição. Mas nunca foi o objetivo de Gideão governar. Ele estava ali para cumprir uma missão. Ok? Vamos lá, vamos seguindo. Então, uma breve história, uma breve introdução à história dos juízes, só para a gente contextualizar, já que na lição passada nós falamos aqui sobre Débora, já entra o período dos juízes, só para a gente lembrar e contextualizar, não havia rei em Israel. 4 vezes, no livro de Juízes, o escritor, que segundo a literatura rabínica, o Talmud, vai dizer que foi Samuel, junto com alguns outros colaboradores, Natan, Gad, que escreveram o livro dos Juízes, não é essa a discussão aqui hoje, mas deixou um registro, 4 registros, para que os leitores originais de Juízes entendessem, soubessem, que não havia rei em Israel. Não havia rei. E se não havia rei, então, alguns problemas a nação deveria ter. Quais problemas? Lá vou eu de novo. O rei. Se não tinha um rei, está faltando um poder central, um poder centralizador. Se está faltando o rei, está faltando alguém que dê diretrizes nacionais. A atuação dos juízes foram atuações locais, não foram atuações totalmente e completamente unificadas, nem no caso de Débora e Baraque, e muito menos no caso de Gideão. Vocês vão ver no cântico de Débora que ela faz reclamações no cântico. Não é só aquela cantora que faz reclamação em música, não. Débora e Baraque também fizeram. Tá? Fizeram reclamações de tribos que deveriam ter ido, mas não foram. Reclamou. Gideão também não foi diferente. Tá? Então, se não tem o rei, vai faltar um poder central. Se não tem o rei, vai faltar um poder legal. Porque o rei está debaixo de uma lei, de uma legislatura.
Ele está debaixo de uma judicatura, que é todo o aparato legal, que vai determinar as ações executivas do rei. Se não tem rei, não tem poder central, não tem poder legal. Tá? Se não tem rei, não tem poder militar, quem é que vai organizar exército? Tá? No caso de Gideão, não havia exército organizado, ele teve que convocar. Não havia um exército organizado como mais tarde nos tempos de Saul, Davi e os reis posteriores. Não havia poderio militar. Nem Abraão também tinha. Abraão não era rei, teve que convocar os empregados da casa para resgatar o seu sobrinho. Tá? Então, quando falta rei, falta poder central, falta poder legal, falta um poder militar, falta um poder econômico. Quem é que vai reger a economia? Quem é que vai lançar diretrizes econômicas no país, na nação? Tá? Esse é o pior, o cara tá... Ele não sabe nem... Pelo menos o outro, né, o presidente da República anterior falava às claras, não, eu não entendo de economia, mas o fulano aqui entende. Né? Esse falou que não entende mesmo, não faz nada para entender. Isso é um problema. O rei, o poder econômico. E o poder espiritual, porque o rei ele vai ter o poder espiritual de levar o povo a ser avivado na palavra. Lembra de Josias, Ezequias e reis avivalistas da história de Israel? Então o rei também é um poder espiritual. No tempo dos juízes não tinha nada disso. Cada um fazia o que achava correto. Era a tal da ética própria. Era a tal da ética sem consulta a uma legislação, a uma constituição própria para a nação, que era a lei de Moisés. O povo esqueceu aquilo. Se cada um fazia o que achava reto, então eles desprezavam o conceito constitucional que Deus entregou a Moisés para a nação e faziam o que bem entendia, o que julgavam ser o correto. Isto é que é perigoso, tá? Quando falta lei, falta princípio. Quando falta lei, falta diretriz. Quando falta lei, falta planejamento, falta organização, falta controle. Uma das coisas que a gente observa no livro de Levítico, por exemplo, quando Deus institui o sacerdócio ali, Deus institui o sacerdócio para uma palavra que eu gosto muito, para que me administrem o sacerdócio, administração. Então a administração ela é envolvida por duas principais palavras na minha mente, que eu repasso para vocês, controle e organização. Ok? É claro que eu não estou sendo técnico nem acadêmico aqui. Estou dando uma ideia geral para vocês terem aqui um aparato legal da situação quando Gideão é chamado. Essa era a situação. Agora, Israel também, no livro de Juízes, está vivendo o que a gente poderia chamar, pastor Evanildo, de ciclo vicioso. Pecado, castigo, livramento. Toda hora, toda hora, toda hora. Toda hora. Pecado, castigo, livramento, pecado, castigo, livramento, pecado, castigo, livramento, toda hora. Quando Gideão surge no cenário, quando os midianitas surgem no cenário como elemento opressor da nação, a nação estava em sossego. Sossego parece que é o nome de algum município. Aqui em Jardim América tem uma rua chamada Sossego. Quando eu vou lá pregar numa igreja, eu pergunto para o pastor lá, estou indo aí, está sossegado? Hein? Tem uma rua chamada Rua do Sossego, né? Agora, depois da vitória de Baraque e Débora, lá no capítulo 5 de Juízes, versículo 32, e sossegou a terra por 40 anos. 40 anos de sossego foram interrompidos por um elemento opressor que eram os midianitas, uma espécie de povo nômade. Embora a origem mesmo dos midianitas tenham sido, pelo menos na questão étnica, não geográfica, com filho de Abraão, Midian, filho de Abraão com Quetura, uma de suas concubinas. Mas parece que eles não mantiveram amizade de acordo com o passar do tempo. Então eles começaram a oprimir a nação. E aqui, o escritor de Juízes, pastores, ele compara esse nomadismo, essa invasão
veterotestamentária do MST do Antigo Testamento, os midianitas, é um elemento opressor que atrapalha o sossego da propriedade privada. Então vocês entendam o seguinte, esse era o círculo vicioso por causa do pecado, mas Deus permitia com que isso acontecesse. Deus permitia, é uma questão soberana de Deus. Eu não vou ficar aqui colocando Deus, montar aqui uma câmara de arbitragem, né? Hoje se fala muito em câmara de arbitragem, onde eu coloco Deus e eu e algum juiz. Jó vai falar sobre isso, não há entre nós árbitro, lá em Jó capítulo 9. Não há entre nós árbitro, entre ele e Deus para que julgue a causa, como se ele estivesse contendendo com Deus. Eu não vou contender com Deus dizendo, Senhor, por que o Senhor permitiu estes midianitas assumirem o Planalto? Então, vocês entendam, eu não vou ficar questionando a Deus em relação a isso. Eu sei que Deus tem um plano, como cantava Vitorino Silva. Deus tem um plano, né? Em cada criatura. Eu não quero transformar isso aqui num culto, mas diga para o irmão que está ao seu lado, olha, Deus tem um plano. Deus tem um plano, tá? Deus tem um plano. Então vamos seguindo. Gideão, líder com potencial escondido. Então este ciclo vicioso precisa ser interrompido por um ciclo de vitória. Eu não sei como é a situação da sua liderança, do seu ministério, da sua família, você que está assistindo a gente, eu não sei qual é a situação, mas todo ciclo vicioso, prejudicial à tua casa, ao teu ministério, à tua família, pode ser dissipado hoje a partir da escola bereana. Porque o ensino é profético. Então eu recebo isso como vitória para mim e para vocês, tá? Então esse ciclo tem que acabar, mas esse ciclo só vai acabar quando alguém se levantar pela moral, pela ética, pela lei de Deus, pelos princípios estabelecidos na sua palavra. Esse alguém é o tal do Gideão. Vamos embora. O chamado de Gideão, o juiz. Liderança em meio à crise, opressão dos midianitas. É legal, né? Eu vou agora lá em Moisés rapidinho, só para trazer algo para vocês. Liderança em meio à crise. Poxa, Jailton, o pastor bem que me podia liderar um departamento fácil na igreja. Uma igreja mais tranquila. Podia me dar uma tarefa mais tranquila. Irmão, toda tarefa é desafiadora. Por mais simples que pareça. Por mais simples que pareça. É muito bom quando nós somos treinados, quando nós somos, né? Quando alguém olha para nós, olha, o camarada tem um potencial. Potencial, ele só é potencial porque ainda é virtual. Porque o potencial ele precisa ser desenvolvido para chegar no êxito. Potencial sem desenvolvimento não tem êxito. Então, quem é que vai despertar o potencial de Gideão? Quem vai despertar o potencial? O próprio Deus. Naquela manifestação teofânica do capítulo 6. Ele que vai despertar isso. Por que eu vou me remontar a Moisés? Deus fala assim para Moisés, Moisés, eu sei que Faraó não vai te ouvir se ele não for obrigado por mão forte. Mas assim, o senhor está mandando eu ir e já está me avisando que ele não vai me ouvir, está me mandando para quê? Eu conjecturando aqui na minha cabeça. Você já pensou Deus chamar você para uma tarefa em que o próprio Deus está dizendo, na primeira tentativa você não vai ter sucesso? Desceu. Essa é a parte que vocês rodam no poder, que vocês não entenderam. Voltando aqui. Vocês já pararam para pensar nisso? E se Moisés questionasse a Deus, Senhor, o Senhor está mandando eu ir, já dizendo que na primeira tentativa eu não vou ter sucesso, então nem vou. Então nem vou. Então, na verdade, não é o primeiro, não é o início das coisas, é o fim. O fim é melhor que o princípio. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Calma, Moisés. Eu não estou te chamando à toa. Ainda que por algum momento Faraó esteja endurecido, eu vou mandar através de você sinais e prodígios.
o líder, no âmbito espiritual, ele vai ser usado por Deus com sinais e prodígios. Há alguns anos atrás, eu era recém-casado, né? A gente fez 20 anos de casado agora. A gente era recém-casado e a Assembleia de Deus da Penha, ela, lá numa cidade vizinha de Carangola, chamada Espera Feliz. Espera Feliz. Nós tínhamos um dirigente lá na nossa filial que tinha parentes lá e tirava férias lá. Sendo que quando ele chegou lá, começaram a reclamar com ele, uma igreja de uma denominação que não era nossa, por causa do movimento G12, que estava espalhado no Brasil inteiro, trazendo problemas sérios, doutrinários, heréticos para a igreja brasileira. Nosso pastor foi o primeiro, na televisão, na rede, no canal 6, a mandar fogo no G12. Mandamos fogo, e a Assembleia de Deus veio com o pastor Silas no Brasil inteiro mandando fogo no G12. Sendo que a igreja lá foi destruída, os membros foram embora, tinha gente se matando. Aí o nosso dirigente aqui da Marcílio Dias, na época, começou, as pessoas procuraram os membros que restaram, os remanescentes, clamaram ao Senhor e começaram a pedir ajuda, que a igreja não podia ser desativada porque tinha uma história, aquela coisa toda, tinha gente que estava afastada, se afastaram porque tiveram um problema com a tal da regressão psicológica promovida pelo G12. Então, começamos a fazer lá um trabalho missionário. Então, de 15 em 15 dias, a gente começou a ir para lá. E nós que éramos da juventude do louvor da igreja, fizemos um trabalho lá, no que aqui no Rio de Janeiro chamam de Rotary Club, lá é Lions Club. Nós fechamos o Lions Club, fizemos um trabalho espetacular e a igreja foi avivada, reavivada, retornando pessoas voltaram para Jesus, né? Famílias que perderam seus entes por perturbações psiquiátricas provocadas pelo G12 na época, a tal da regressão psicológica, que era um dos braços do G12, era um elemento interno que nem se podia falar, né? Pessoas foram restauradas, e a igreja está lá até hoje. O pastor já partiu para a eternidade, pastor Josué Dias. Então vocês observem, a igreja está lá até hoje. Alguém tem que interromper um ciclo de vício espiritual. Quem é que vai ser levantado? Alguém vai ser levantado. Em qualquer esfera, da sua família, da sua empresa, alguém vai se levantar. Deus vai levantar alguém. E esse alguém pode ser você. Esse alguém pode ser você. Liderar em meio à crise. Seria muito tranquilo para nós assumirmos algo tão maravilhoso, sem crise. Mas liderar em meio à crise é um grande problema, tá? Mas não impeditivo. Pode falar, querido pastor Fernando. Você está falando? Ontem eu estava vendo um filme chamado Aníbal. Alguém já deve ter ouvido falar? É Aníbal ou Hannibal? Não, Aníbal mesmo. Tá. Tem o Hannibal também, tem o Hannibal. Aníbal foi um grande general de Cartago, né? Isso, 200 anos antes de Cristo. E ele era considerado um dos maiores estrategistas que até hoje os exércitos, né? Eles estudam sobre as estratégias de Aníbal, né? Ele sai de Cartago, vem pela Espanha, atravessa os Alpes e os Pirineus com todo o exército dele em direção a Roma. Olha só que trajetória, né? Triste. Ele chega com metade do exército às portas de Roma. Quando o Senado romano se reúne para lidar com essa situação de crise, um senador desponta, mas ele está lá, tem lá a turma da oposição, né? Então, quando a coisa pega mesmo, fica complicado, vai um grupo de senadores à casa desse senador, e aí eu ouvi a frase exatamente que diz exatamente do que você está falando. Quem estava liderando esse grupo do Senado vai à casa desse senador e diz, aí ele diz, por que vocês estão vindo aqui? Vocês são meus inimigos no Senado? Aí o senador lhe responde, para grandes crises demandam grandes líderes. Perfeito. Exatamente isso que você está falando. É a mesma coisa. Churchill é a terceira opção, não é? Vai caindo um por um até que falou assim, esse cara aí, mano. Tem que ser ele. O cara foi forjado. A história de Churchill é
espetacular. E um grande líder. Grandes crises demandam grandes líderes, tá? Isso é muito, muito importante. Então, o cenário de Gideão era um cenário de desgovernabilidade. O que é governabilidade? É o poder que o rei exerce para trazer estabilidade social, política, econômica. Isso é governabilidade. Quando não há estabilidade econômica, social, política, quando não há esse tipo de estabilidade, então está faltando o quê? Governabilidade. Era um problema aqui já do período dos juízes. Tá ok? Então, essa instabilidade, desgovernabilidade, porque não havia um rei nesse período, o que trouxe? Qual era o cenário que Gideão estava enxergando? Estava enxergando problemas econômicos. Quando ele fala aqui no versículo 3 e 4 de Juízes 6, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente. Como se não bastasse os midianitas, ainda tinham os amalequitas e povos do Oriente. Tá? Porque assim, quando o inimigo quer destruir um território, ele nunca está sozinho. Ele sempre traz, a Argentina, a Venezuela, sempre traz outros junto com ele. Tá? Sempre traz outros junto com ele. Então, problemas econômicos. Eles destruíam as plantações, tá? Essa figura de destruir plantações, ovelha, gado, jumento, principalmente plantações, é que o escritor dos Juízes, ele vai comparar os midianitas com gafanhotos, que são na Bíblia instrumentos de devastação do agronegócio. Tá forte aqui hoje, né? Tá forte. Você já reparou? Satanás odeia o agronegócio? Desde Gideão, irmão, tá? Destrói plantação, ovelha, gado. É engraçado, né? A Bíblia fala de tudo. Jó capítulo 1, quando você lê Jó capítulo 1, a primeira coisa que vem na sua mente é a atuação de Satanás entre os filhos de Deus. Eu não enxergo só isso, eu já enxergo contabilidade, patrimônio. Jó tinha 300 juntas de bois, não sei o que, de camelo, não sei o que. Eu já enxergo ali o patrimônio, eu já fiz um T da contabilidade do patrimônio de Jó, só para entender o que ele perdeu. Eu falei, meu Deus, ele perdeu bilhões. Então você entenda, porque eles vêm nessa gama, microfone para o varão, ele vem nessa gama de destruição mesmo, tá? Pode falar, meu querido. Não, era brincadeira, mas diz que Satanás, quando não vem acompanhado, vem com 9 dedos. Misericórdia. Não vou tirar a razão do varão, não. Então, essa instabilidade, o cenário de Gideão era um cenário de problemas econômicos, era um cenário de problemas sociais, porque no versículo 6 do capítulo 6 ele diz que Israel empobreceu muito. E a pobreza é um problema social, gerado por problemas econômicos e gerado também por problemas com educação, tá? Problemas sociais. Problemas psicológicos. Por que eu cito psicológico? Porque o medo tomou conta por 7 anos do povo da nação. Como isso está na Bíblia, Jair, seja mais textual, eles tinham que esconder coisas. Isso não tem outra coisa senão medo, pânico, isolamento. Covas e cavernas. Eles tinham que se esconder, trocar território de trabalho. Não dá para ficar na eira, porque a eira chama muita atenção. Vamos para o lagar que é mais escondido. Está entre as rochas. Então você vê que toda essa instabilidade, esse é o cenário. O que eu estou trazendo para vocês, líderes? Eu estou trazendo o cenário desafiador de Gideão. Tá? Cenário desafiador. Preciso correr. Problemas espirituais. Quando o povo clama, Deus manda um profeta anônimo aqui. E diz para eles, olha, isso tudo está acontecendo porque vocês se esqueceram de quem tirou vocês do Egito. E começaram a adorar os deuses que eu falei para vocês que não eram para adorar. Isso é perigoso demais. Problemas espirituais. Então o líder vai ter que lidar com tudo isso aqui, irmão. Você quer liderar? Você pode não querer. Mas pode acontecer uma teofania, tá? Que vai estimular você.
Esse levantado profeta, ele é pontual aí, né? É o Zé? pontual. Porque ele mostra onde está o problema. Perfeito. Né? Ele é pontual quando ele aponta a razão pela qual tudo aquilo estava acontecendo. Perfeito. Né? É um profeta anônimo. Graças a Deus pelos profetas anônimos. Né? Glórias a Deus Todos pelos os profetas querem anônimos. notoriedade. É verdade. É verdade. E os anônimos, né, geralmente não estão nos cartazes. Então, econômicos, sociais, psicológicos e espirituais. Isso é um perigo, tá? Então, esse é um dos cenários, né? Então, vem... Gideão se apresenta no cenário da nossa história como alguém desconfiado. O pessoal anda comentando hoje em dia que os bebês só faltam nascer falando, né? Alguns estão nascendo já olhando, o que eu estou fazendo aqui? Isso é um problema. Então, mas por que essa desconfiança? Agora vem para cá. Por que essa desconfiança de Gideão? Não era para menos. Vamos tentar entender um pouco, fazer uma leitura correta do comportamento, da mentalidade desse camarada que estava há 7 anos tentando trabalhar, né, com salário mínimo desvalorizado, né, sem aumento no acordo coletivo de trabalho. 7 anos, tendo que esconder a plantação, tendo que esconder, trocar de lugar, trabalhar em lugar inapropriado. Mas era o que ele tinha. Por que essa desconfiança? Quando o anjo chega para ele e fala, o Senhor é contigo, homem valente. Desconfiando. Foram 7 anos de experiência dramática. Vamos tentar entender de uma forma, um pouquinho, né, a mentalidade dele, senão a gente vai derrubar o bichinho, tadinho. 7 anos em local inapropriado. 7 anos salvando o que podia. O que posso, eu vou armazenar. Insalubre. O que posso, eu vou armazenar. Ele trabalhava com o que ele podia, mas era o potencial dele já em desenvolvimento. Já mostrando sinais do que Deus estava preparando para ele. Quem trabalha em meio à crise não reclama da crise, só trabalha. Porque o Senhor é quem vai honrar os que trabalham na crise. Deus honra o líder que trabalha na crise. Seja pastor, seja obreiro, seja diácono, seja líder de departamento, seja um pai de família, Deus vai abençoar em meio à crise. Deus vai te dar inteligência espiritual. Aí eu vou lá para a lição de Bezalel. A lição de Bezalel é espetacular. Porque o Senhor chama Moisés e fala assim, eu estou chamando por nome a Bezalel, filho de Uri, e dei a ele, e eu enchi do Espírito de Deus, de inteligência, sabedoria, para trabalhar em toda obra de artista, no deserto. Construir no deserto um tabernáculo móvel. Tinha que estar tudo bonitinho, para na hora que a jornada prosseguisse, desmontava. Paramos, acampamos, monta de novo. Monta, desmonta, monta, desmonta, monta. Tem que estar tudo bonitinho, tudo encaixando. E o parafuso só foi inventado no século XX. Para vocês terem noção, né? Então vocês entendam que Deus dá inteligência espiritual para a gente atuar no âmbito da liderança. Deus nos dá inteligência, tá? Embora ele seja desconfiado a nível de... Aí eu vou entrar num campo que não é meu. A nível de psicanálise, a psicanálise vai justificar, ou vai tentar justificar a desconfiança de qualquer um de nós a partir de problemas na infância. Aí vocês precisam consultar alguém da área, tá? Se for o caso. Mas se essa desconfiança for gerada pela experiência dramática que você está vivendo, o ânimo de Deus, pastor Silas pregou sobre ânimo aqui outro dia, o ânimo de Deus é quem vai colocar, intensificar o teu relacionamento com aquele que está te chamando e garantindo que você vai ter bom êxito. Tá? Vamos embora. Vamos correr por causa da hora. Um jovem talento inconformado. Aí eu gosto dessa frase do Mike Murdock no livro Desígnio. Ele escreveu o seguinte, esse é ele atual, tá, gente? Ele não está mais com aquele cabelo marrom, pintado, né? Eu acompanho ele todo dia. Dr. Mike Murdock, ele escreveu naquele livro Desígnio, ele escreveu o seguinte, muitas coisas estão erradas no mundo, mas elas nunca serão mudadas até que alguém se sinta indignado.
A raiva potencializa quando ela é colocada no ambiente apropriado. Sim. É. Tem que revoltar. Não precisa, né? Não precisa. Aqui tem no Brasil. Revolte-se contra... Eles entenderam o mistério. Mas tem coisas que só vão mudar se você se revoltar de verdade. Essa revolta é uma revolta legítima. Essa revolta não é uma revolta psicopática ou sociopática. Não é disso que a gente está falando. É a indignação. E outra coisa. Sim, no Sermão da Montanha, Jesus ensinou o seguinte: bem-aventurado, feliz. Opa, ponto positivo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A injustiça não deixa a gente revoltado e indignado? É feliz quem tem fome e sede de justiça. Ok? Então, alguma coisa Gideão estava já para desenvolver no seu potencial. Vamos seguindo. E então ele era um jovem com talento escondido. Potencial, o que é potencial? Vamos conceituar aqui, embora várias obras literárias vão falar uma série de conceitos, mas eu escolhi isso aqui. Potencial é a capacidade que o ser humano possui para criar e transformar o ambiente em que vive. Essa capacidade requer desenvolvimento. Então, essa potencialidade, essa capacidade que o ser humano possui, ele já possui, para criar e transformar o ambiente. Uma pessoa com potencial, ela vai mudar as coisas no ambiente em que ela está inserida. Seja no ambiente corporativo, empresarial, seja na igreja onde ele está congregando, onde ele está servindo, seja na tarefa que está sendo comissionada nele. Uma vez o pastor Samuel do Amor falou o seguinte: faça pequenas mudanças, mas faça. Pequenas mudanças, faça. Faça pequenas mudanças, mas faça alguma coisa para mudar aquele ambiente. Porque você é um agente de transformação do ambiente em que você está inserido. Gideão, ele está sendo potencializado para entender isso. Que ele vai ser um instrumento de Deus para mudar a situação. Criatividade ele já tem, porque só o fato dele trocar um ambiente da eira para um ambiente do lagar para malhar trigo, já tem uma criatividade, já tem uma inteligência, já tem uma intelectualidade ali em desenvolvimento, uma estratégia intelectual, lógica, ou não lógica, né? Então vamos lá. Tá? Então, o jovem com talento escondido. Por que escondido? Ninguém olhava para Gideão, nossa, ele vai ser um grande guerreiro. Ninguém olhava para Gideão e falava assim, nossa, esse aí tem tudo para libertar a gente dos midianitas. Ninguém olhava para Gideão dessa forma. Mas está aí a grande diferença no mundo espiritual. Não é como os homens te enxergam ou não te enxergam. É como Deus está contemplando a tua história. É como Deus vê você. Tá? E o fato de Deus estar te vendo já é a maior pontuação que você pode ter. O fato de Deus enxergar você já é uma potencialidade em desenvolvimento. Tá? Então, o Senhor lhe desperta o potencial de Gideão. Quando diz para ele, o Senhor é contigo, falando da presença. Presença de Deus. Olha, Gideão, a minha presença está indo contigo. Tá? Varão valente, corajoso. É o olhar de Deus, olhando para ele. Tu é valente, cara. Tu é corajoso. Esconder de midianita o teu mantimento, o teu ceasa, teu cagede, né? Avance com o que você tem, garantia. Vai nessa tua força. Essa força que você tem aí. Essa força estratégica de mudar de lugar apropriado para o inapropriado, para não chamar atenção. Isso é estratégia. Avance com isso aí. Avance nessa tua força, tá? Trabalhe a realidade, mas confiando em Deus. Porque o líder não tem que viver de fantasia. O líder tem que contemplar a realidade, jogar limpo. Joga limpo. A situação é essa. E às vezes a linguagem espiritual nós temos dificuldade de entender, como os discípulos de Jesus também entenderam. Mas de vez em quando Deus tem que ficar chamando a nossa atenção, né? Chamando a nossa atenção. Eu gosto de eufemismo.
é uma das figuras de linguagem mais bacanas e cordiais que existem, é o eufemismo. Mas tem hora que não dá. Tem hora que não dá. Não dá para Deus chamar Josué. Vamos lá em Josué rapidinho. Não dá para... Não abre não. Aqui. Não dá para Deus chamar Josué e falar assim, Josué, olha só, o negócio é o seguinte, Moisés já dorme comigo. Moisés está aqui comigo e eu preciso que você avance para conquistar a terra do outro lado do Jordão. Não. Deus chama Josué e fala assim, ô Josué, Moisés, meu servo, é morto. Acabou. Deus está falando para Josué, Josué, acabou o ciclo. Vai começar um outro ciclo. Tem gente que tem dificuldade com mudança de ciclo. Irmão, passou, acabou. Existe uma linha, um corte na linha do tempo. Uma nova página. Você lê livro e para na metade? Não, tem livro que eu leio o dia todo para tentar terminar ele, para dar continuidade no outro. Então vocês entendam que a questão, tratar a realidade, a situação. Jesus era cordial e educadíssimo. Aí em João 11, ele fala assim, vamos para a Judéia. Não, é melhor a gente não ir para a Judéia assim. O povo já querendo te matar, ainda mais agora. Não, nosso amigo Lázaro dorme e eu vou para lá para despertá-lo do sono. Aí o outro que não entendia a linguagem espiritual, Senhor, se dorme está salvo, está tudo bem. Aí Jesus vai falar claramente, Lázaro está morto e eu vou lá para ressuscitar ele. Irmão, líder, trate a realidade da tua situação, trabalhe a realidade. Se você não trabalhar a realidade, você não vai saber tomar decisões. Né? Contabilidade, que é a minha área, eu sou da área técnica contábil. O que a contabilidade faz? Ela mostra a realidade da empresa. Se eu não mostrar a realidade da empresa, o meu gestor não vai tomar decisões. Ou vai tomar decisões erradas. Ele precisa olhar a realidade. Ele chega para o setor de contabilidade e fala assim, me manda o DRE. Resultado de exercício. Me manda aí as apurações do trimestre. E se você não mandar, ele não vai tomar decisões. Então trate a realidade. Lá na tua casa, pode avisar teus filhos. A realidade da família, realidade financeira, realidade importantíssimo. Vamos tratar a realidade. Líder trabalha com a realidade, não com a fantasia. Gideão, ele chega para o anjo e fala assim, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? A realidade é outra. Ele está questionando o anjo assim, olha, o Senhor é comigo, mas a realidade está um pouco meio contraditória. Trate a realidade, tá? Trate a realidade. Gideão tratou a realidade, trabalha a realidade, mas essa realidade não é para você entrar na em lógicas filosóficas, clínicas, não sei o que, das quantas. Não, essa realidade é para você entender que o teu próximo passo agora é confiar em Deus e em mais ninguém. Não é a tratar a realidade para você se tornar um cético. É tratar a realidade para passar a confiar no Deus que você serve. Que pode alterar a realidade, que traz à existência as coisas que não existem só por tua causa. Vamos embora. Características da liderança de Gideão. Virei. Virou. Características da liderança de Gideão. Vamos embora. O grande líder deseja certificar-se da sua vocação. Ali é o primeiro questionamento de sinais. Espera aqui um pouquinho, anjo, se o senhor é o senhor que comigo fala, eu vou ali preparar uma oferta, um cabrito, um bolo asmo, e vou trazer aqui para você. Você me espera? Espero, vai lá. Espero, claro. Deus adora oferta. Deus ama a oferta. Deus gosta de oferta. E Deus contempla a nossa oferta. Deus contempla a nossa oferta. É bom ele contemplar a oferta. Os discípulos não têm autorização para olhar a nossa oferta, mas Jesus ficava perto do gasofilácio, lá na sinagoga, observando os ofertantes. Né? Agora, pela misericórdia, é um ato soberano de Deus esperar, naquele episódio em específico, esperar que Gideão preparasse uma oferta, para que ficasse certo de que era o Senhor, pelo menos na mente dele. Deus não tem dúvida. Entenda uma coisa, Deus não tem dúvida de nada.
Tem uma doutrina chamada teísmo aberto, depois vocês pesquisem, como Deus é meio incerto. Não, Deus não é incerto de coisa alguma. Incerto é o homem. Tá? Nós somos muito incertos. Se Deus, de vez em quando, eu vi um meme outro dia um meme não, esses vídeos curtos de 15 segundos. Senhor, me dá um sinal. Aí a mulher dá com a cara no poste, pô, tá aí o sinal. Né? Então ele Gideão prepara uma oferta, traz para o Senhor toca com o cajado, ali você vê o elemento da oferta, é a intenção de adoração, você vê o cajado, que é o símbolo da autoridade de Deus, e você vê o fogo, que é a aceitação, a resposta de Deus. O fogo era a aceitação. Então, quando ele traz a oferta, o anjo toca na oferta, ali é o Senhor toca com o cajado na oferta, o fogo sobe ali naquele pequeno altar improvisado, e o Senhor some. E Gideão fica preocupado, e agora, vou morrer? Não, vai morrer não, meu filho, calma, fica tranquilo. Está tudo debaixo da misericórdia. Está tudo debaixo da graça. Tá? Então, você vê ali elementos na sua liderança. Esses elementos precisam fazer parte do seu exercício de liderança. A oferta, a sua adoração, o cajado, que é a autoridade de Deus. Não existe líder sem autoridade. E não existe líder que não esteja debaixo de alguma autoridade. Você é líder, está debaixo de autoridade de quem? Não, eu estou debaixo da minha própria autoridade. Você não é líder. Você está debaixo da autoridade de Deus. Lembra do centurião de Cafarnaum? Ele chega para Jesus e fala assim, eu também sou homem sob autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. Digo, este vai, ele vai, outro vem, ele vem, o meu criado faz isto e ele o faz. Ele está clamando por um milagre do empregado dele que estava em casa. Ele estava fazendo ali uma analogia com a própria função dele, para glorificar a autoridade de Cristo. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, assim como eu, que sou um comandante de uma centúria romana, tenho autoridade sobre os meus soldados, imagina a sua autoridade, Senhor. Não pode mandar uma palavra para o meu criado ser curado em casa? Então o líder, ele exerce a autoridade. Não pode existir liderança sem autoridade. A liderança, ela é a autoridade em exercício. E eu gosto do significado da palavra autoridade no grego, que é ekousia, que significa direito de. O líder tem o direito. E o direito de Gideão começou a ser despertado com a potencialidade dele. O direito de convocar para uma guerra o povo. Eu posso convocar. Eu tenho autoridade, eu recebi uma autoridade de Deus para isso. Tá? Então vamos lá. Então o cajado e o fogo, que é a aceitação, é a aprovação de Deus naquele contexto. Tá? O grande líder utiliza as armas que tem para alcançar os seus objetivos. O que é que você tem na mão? Deus sempre vai perguntar o que a gente tem, né? Ele pergunta, e é bom que nós tenhamos alguma coisa. Quem é da época dos teatros aqui, lá na igreja a gente tinha o semi-arte, aqui na série tinha o evangelizar-arte, tinha um monte de arte. E uma das peças que a gente fazia era mãos vazias. Era o arrebatamento, o Senhor convocando ali o irmão, mostre-me suas mãos. Ah, Senhor, eu até tinha alguma coisa, mas eu joguei fora. Eu coloquei a mão no arado e olhei para trás. Né? Perigoso. Então, o que você tem na mão? Então, às vezes, a gente entra em alguns... não entra em atrito com Deus, não, irmão. Não entra em atrito com Deus. Não entra em atrito com Deus. Tem gente que gosta de entrar em atrito com Deus, né? Aí eu volto lá, eu gosto de Jó 9. Jó 9. Está escrito lá, e respondeu Jó e disse, na verdade sei que assim é. Porque como contenderia o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele, Deus, é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu, quem porfiou contra ele, teve paz? É uma pergunta que Jó faz. Quem porfiou contra ele, teve paz? Aí depois, mais tarde, ele ainda vai ensinar, tende paz com Deus. Une-te, pois, a Deus e tende paz com ele, e assim te sobrevirá o bem. Então vocês entendam que a liderança, muitas vezes Deus vai perguntar, o que é que você tem na mão? Senhor, estamos diante do mar vermelho. O que é que Deus pergunta para Moisés? Moisés, cadê o cajado que eu te dei? Então, cadê o instrumento que Deus te deu? Cadê a missão que Deus te deu? Porque Deus nunca deixa um líder sem instrumento. Deus nunca deixa um líder. Acho que eu vou escrever isso. Meu Facebook está desativado, estou só com o Instagram.
Mas quando voltar, eu vou postar isso aí. Falando, Deus sempre dá um instrumento. Não existe líder sem instrumento. O instrumento, muitas vezes, é a tua voz. O instrumento, às vezes, é o teu clamor de oração. A oração é um instrumento. O instrumento, muitas vezes, é o dom da palavra que Deus te deu. Uma vez aqui na casa da irmã Derli, eu era bem jovenzinho com a minha avó. A irmã Derli morava aqui na Belisário Pena. Nós entrávamos na casa dela, na sala dela, e a gente ajoelhou para orar, porque ela tinha acabado de chegar do hospital, passou as semanas, ela estava com o rostinho com derrame, aquela coisa toda. Aí eu, o jovenzinho todo, sem graça, aí eu falei, a gente ajoelhou para orar e ela ficou em pé. Aí eu, ignorante, aprendiz de obreiro, eu virei para ela e falei assim, irmã Derli, a senhora quer que eu ajude a senhora a ajoelhar? Ela, meu filho, segurando o rosto, não é para falar. Meu filho, eu não posso mais ajoelhar, eu não consigo mais. Mas o meu coração está de joelhos. Eu falo uma pada para mim aquilo ali. No hebraico é toma distraído, que o pastor Ronaldo está falando. Então, existe uma instrumentalidade de Deus na tua vida. Usa ela, trabalhe com o que você tem. Ok? O que Gideão recebeu? Revestimento de poder. Juízes 6:34. E o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Tá? Então esse revestimento de poder não era para ele ficar rodando, do poder, eita glória, aquela coisa assim. Eu gosto de tudo isso. Só que em Lucas 10:19, a autoridade ela vem para vencer o inimigo. Eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada vos causará dano algum. O poder para pregar, 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Tá? Ao poder para liderar, eis aí vos dei poder e recebereis poder, Atos 1:8. Ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Poder. Poder para liderar. Liderança sem poder não lidera. Liderança sem poder não lidera. Tá? Se está faltando poder em alguma liderança, receba poder. Poder pela oração, poder pela palavra. Poder da autoridade espiritual delegada. Poder. Poder. Não existe liderança sem poder. O grande líder confia nas provas que Deus lhe dá. Sinais miraculosos. Aí aquele belíssimo episódio, eu estou correndo por causa da hora, o belíssimo episódio da esponja seca e do chão molhado. Do chão seco e a esponja molhada. Judeu, Jesus falou que os judeus gostam de sinais. Os judeus buscam sinais. Os gregos buscam sabedoria. Nós buscamos... Não foi Jesus que falou, foi Paulo. Tá? Então, os sinais miraculosos fizeram parte da história de Israel como manifestações de poder. Sinais. No deserto, na jornada do deserto de Israel, em Israel, rumo à Terra Prometida, muitos sinais. Eram sinais no mantimento, sinais na água, provendo mantimento, com manifestações de poder de Deus que confirmavam sua presença. Deus é misericordioso frente à fragilidade da natureza humana. Deus manifesta poder apesar das nossas fragilidades. Então, Gideão teria que ter esse entendimento. O grande líder faz muito com poucos. 32 mil. Não, tem muita gente aí, Gideão. O povo vai se gloriar. Vai tirando aí. Faz uma pergunta. Quem é medroso, manda para casa. Manda medroso e covarde de volta. Quem aí está com medo? Aí levantou um monte de... 22 mil levantaram a mão, eu estou com medo. E na lei da guerra... É uma graça, pastor Josiel. Na lei da guerra, em Deuteronômio 30:18, medrosos não podem guerrear, tem que voltar para casa. Em Juízes não fala casa, manda só voltar. Mas na lei da guerra de Deuteronômio 30:18, manda voltar para casa, porque o lugar para curar medo é dentro de casa, da família. Manda para casa. Vai curar teus medos na tua casa. Tá? Se relacionando com sua família, com seu casamento, tá? Deuteronômio 20, versículo 8, tá? Se o pastor Josiel tiver com medo, pode ir para casa, tá? Como disse o pastor Ronaldo, o pastor Josiel é uma das mentes brilhantes, né? Era a glória de Deus versus a glória do homem, tá?
Ali, não, a glória que vai prevalecer é a glória de Deus. O medo e a posição incorreta. Os primeiros foram embora. Por causa do medo. Os segundos, por causa da posição incorreta. Não, quem levar a mão, quem levar água na boca, né? Quem se abaixar, etc e tal, etc. Depois, não, fica só 300, final das contas. 300. Tá? Foi uma redução de ministério no Planalto. Né? Teve uma redução no ministério para evitar gastos, né? Gastos públicos, essa coisa toda. Teve uma redução aqui no ministério. O grande líder usa a inteligência a seu favor. Imitar o líder na sua estratégia. Você já imitou o seu líder? Você já imitou alguém? Imita o líder, irmão. Imita ele, imita ele. Tá? Porque ele é digno de ser imitado. O verdadeiro líder é digno de ser imitado. Ser de mim os imitadores, falamos no início. A batalha é de Deus e o líder é honrado. É interessante. Deus nunca tira a honra do líder. Não, 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 não. Irmão, se Deus não tira a honra do líder, quem sou eu para tirar? Na hora da guerra, ó, eu vou gritar, e quando eu gritar, vocês gritem, quando eu tocar a buzina, vocês toquem também. Toca também. Gideão falou para o povo, né? Quando eu começar a gritar, vocês gritem também. Quando eu tocar a buzina, vocês toquem também. E comecem a exclamar, espada pelo Senhor e por Gideão, porque o líder não pode ser desonrado. Tá? Confusão no arraial do inimigo, porque quando nós estamos em unidade, a confusão não está no nosso meio, está lá no inferno. A confusão está no ambiente onde Satanás impera. E Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A confusão é no inimigo, tá? No arraial do inimigo. Vamos finalizar? Jesus, porém, respondeu-lhe, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Gideão não olhou para trás. Com toda a problemática dramática que ele apresentou para o anjo do Senhor naquele episódio teofânico, ele prosseguiu e foi adiante na batalha contra os midianitas. E eliminou todos eles e a terra voltou a ter estabilidade. Econômica, social, política. É claro que a história de Gideão não vai terminar aqui, a lição está só focando isto. A potencialidade, tá? Gideão mais tarde vai ter uma decisão um pouco equivocada, eu chamo de equivocada, que vai trazer problemas sérios. Então a tomada de decisões do líder, ela tem que ser medida por aquilo que ela vai provocar no futuro. Isso aí, medir consequências, não pensando só no momento, mas no futuro. Tá certo? Ok? Então, mais ou menos isso aí que eu queria passar para vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor Ronaldo, pela oportunidade. Amém. Aí eu tinha dito na última vez que você ministrou aqui que você foi brilhante. Eu quero dizer para você que hoje Deus te usou com força, mano. Que aula, cara. Parabéns, parabéns. Fico triste de não ter essa ministração no domingo aqui, né? Muitas mais pessoas poderiam até escutar, né? Tomara que a nossa audiência na Bereana, eu vi que tem um monte de gente hoje lá no chat, tomara que isso multiplique, que muitos possam ver porque ensinamentos poderosos da parte de Deus hoje aqui. Tem muita gente que eu estou vendo aqui pela primeira vez, né? Estou vendo aqui pela primeira vez, participando, dando o prazer de estar aqui conosco aqui. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Eu sei quem dá. Estou vendo algum aqui. Que bom, né? Vieram num dia, não vou dizer que vieram num dia maravilhoso, que graças a Deus, as ministrações aqui sempre, né, são ministrações abençoadíssimas. Estava dizendo ali para o Vaninho, você que lute semana que vem, que é o teu dia. Dá o teu jeito aí, mano, né? Se puder depois passar o vídeo. Ah, é verdade, vou terminar aqui a transmissão, vou fechar aqui a transmissão, aqui a gente vai orar e tal, e depois vou passar o vídeo para o pessoal entender a questão. Os internautas, a gente já explicou aqui, por causa do negócio da direitos autorais, não pode passar, a gente vai passar aqui depois de terminar, e você em casa, né, o professor Jair já falou, se você puder ver esses minutos iniciais ali dessa animação, vai ser bênção. Ok, quantos foram aqui abençoados aqui essa noite, aqui, em nome de Jesus? Tem... Josiel, você me decepcionou. Me decepcionou, José. 22 mil. Josiel, como é isso em que, Fernando? Em que? Josiel significa homem de Deus forte que acrescentará. No hebraico.
Em aramaico é aquele que mete o pé quando a coisa fica feia. Aramaico. Tem que ver, né? Mete o pé quando a coisa fica preta, né? Em português é fui. Em outro... É verdade. Gesiel, nesse momento, né? Finge que é casa e vaza, né? Vamos lá, queridos, vamos ficar de pé, né? Eu vou pedir aos irmãos que estão aqui, nos ajudem, o pastor Mourão já está aqui também. Amanhã nós vamos ter um evento aqui bacana no socioambiental, que eu gostaria muito de participar. Eu fiz isso durante a minha vida toda. Depois, por causa de doença, nunca mais pude fazer. Você acredita, pastor Mourão? Eu adorava doar sangue. Adorava doar sangue. Adorava, cara. É um negócio assim que eu fazia. E mesmo na época que eu era militar e tal, e trabalhando, eu nunca pedi dispensa por doar sangue. Nunca pedi. Sempre depois de doar ia trabalhar. Nunca tive problema com isso. Né? Tem gente que fazia, já vivia na reserva do tanque, só para poder não trabalhar. Eu nunca tive esse problema. Eu doava e ia trabalhar, porque eu acho um dos atos voluntários mais, assim, fantásticos, mais, assim, né, humanos. É verdade, exatamente. Não é? Não, nunca tive esse problema, nunca tive. Não é? É verdade. Então, os irmãos que puderem, né, estar aqui amanhã para poder doar sangue, vai ser uma benção. E eu peço aos irmãos que estão aqui, as irmãs também, que se puderem nos ajudar, nós vamos tirar as cadeiras aqui da sala, né, levar lá para trás, empilhar tudo direitinho, para amanhã poder ter o... Já começa a arrumar hoje à noite mesmo aqui? Não, só vou deixar para a gente chegar intensivo. Ah, tá. Então tá bom, para a gente deixar as coisas aí arrumadas aqui. Tá bom? O pastor José, eu ia chamar o senhor para orar aqui, mas eu fiquei com tanta vergonha do que o senhor falou aqui, que eu vou chamar o Sidney, que é corajoso. Não, tá bom, José, vamos dar uma moral para você aqui. Vamos dar uma moral aqui, José. Vamos dar uma moral para você, José. Eu creio que o senhor vai te chamar do lagar para você fazer algum, né? Não, hoje eu estava até me afastei um pouco, né? Estava com algumas elucubrações aqui, meio estranhas, entendeu? Aí eu falei, não, eu vou me afastar. Cortou não. Amado Deus e eterno Pai, te damos graça pela oportunidade, pela bênção, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, assentados à mesa, nos alimentando dessa poderosa palavra. Ó Deus, que a mensagem ministrada possa ficar gravada em nossos corações e que nós não sejamos apenas ouvintes, Senhor, mas sejamos também cumpridores da Tua palavra. Nós te agradecemos, louvamos, bendizemos e exaltamos o Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Peço aos irmãos que em 2 minutinhos, só para a gente passar o vídeo.